direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo. Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto, gravando aqui dos estúdios de Brasília. Eu tenho o prazer de ter aqui no nosso estúdio ninguém mais, ninguém menos do que ele, o cara, João Henrique Rummel. Seja bem-vindo, João. Opa, obrigado mais uma vez a gente poder trocar ideias e ver como que o Brasil anda e a gente poder fazer essa análise. João, primeiro eu tenho que registrar, né, cara? Você é o cara que eu conheço há um século, mais ou menos. E você nunca foi um cara midiático, né? E hoje você é o cara mais midiático que eu tô vendo aí. Eu tô, inclusive, perdendo para você, tô querendo correr atrás do prejuízo, porque você tá me deixando... E eu vou perder o programa, viu, gente? Tô perdendo o programa, o João vai começar o programa semana que vem. Não, que isso. Não, agora... enquanto a gente fazia o trabalho dentro da frente parlamentar, assessorando a frente parlamentar, a gente acostumou a ficar nos bastidores. Era necessário, né, João? Era necessário. Agora que a gente está na área de consultoria e a gente tem que começar a mostrar o trabalho, as opiniões e a forma como a gente vê, porque na realidade a minha consultoria hoje é de montar estratégias. E montar a estratégia a gente tem que ter uma análise da conjuntura política e de como vem tendências e aparecem as oportunidades, as dificuldades para poder fazer isso. Então isso é o trabalho hoje que eu faço, tá certo? Não mais tão ligada à agricultura, mas também ligada a outros setores, tá certo? Aproveitando toda essa experiência de 32 anos trabalhando na esplanada do Ministério. João, eu quando conheci você, né, a gente tinha recém-fundado a ProSoja, você veio, na verdade, entrou como um consultor, diretor, depois você tomou conta, né, realmente, e você aqui em Brasília, o Marcelo Duarte lá, né, os Headhunters acharam, na minha opinião, os Headhunters acharam os dois caras melhores que tinha no país. Para isso, você conseguiu com isso estruturar um monte de coisa. Eu lembro que surgiu o movimento para logística, várias coisas que surgiram no Mato Grosso, inclusive foram jantares com você. E na hora que você beba vinho, inclusive só bebe Coca-Cola, né? Fazendo propaganda já aqui. Mas daí você realmente teve aquela ideia de criar a frente parlamentar, né? Eu nunca esqueço de falar aquela vez que a gente foi lá e estava o Clube da Bala, né? Lembra? Exato. E aí foi criada a frente parlamentar. E criou, e veja bem o que virou a frente parlamentar. Você acha que realmente foi o caminho certo? Hoje todo mundo olha, né? Você faria tudo do mesmo jeito? Olha só, a frente parlamentar, ela é uma história da política, a frente parlamentar da agropecuária, ela é uma história que vai ser contada ao longo do tempo na política brasileira. Ela tem alguns marcos que a gente naquele momento, a parceria minha com a ProSoja e a AMPA no Mato Grosso, com os produtores rurais do Mato Grosso, nós tivemos diante de uma necessidade de negociar com o governo que não abria as portas para a gente, de estudar e montar uma estratégia para que a gente pudesse ser ouvido, para a gente pudesse ser construído uma forma. E a gente entendeu que estava tendo uma mudança no centro do poder. Então, naquela época, nós, na realidade, tínhamos que ir ao executivo para ter uma medida provisória, uma renegociação de dívida. E tudo dependia do executivo. E a gente falou o seguinte: se a gente depender do executivo, nós não vamos ter nada. Como é que a gente monta uma estratégia para fazer isso? E foi assim que surgiu o apoio, de montar um apoio à frente parlamentar. Inclusive já existia a frente. Ela já existia. Então, nós criamos, que também não é uma ideia nossa, porque tinha um projeto da CNA que estava parado, tá certo? Que era o Brasil, o Rural Brasil, e que a gente simplesmente botou isso para funcionar de novo, utilizando todo o empoderamento que a Constituição deu ao Congresso Nacional. E com isso a gente conseguiu marcos importantes. Então, a gente pode falar que um dos grandes marcos que a Frente Parlamentar vai entrar na história é o Código Florestal. Porque o Código Florestal foi o primeiro projeto, tá, que não era de origem do Executivo e que a sociedade se envolveu. E o Executivo teve que sair do Palácio e ir para o chão de fábrica do Congresso debater o projeto.
tá certo? Tanto que foi um projeto que durante quase 1 ano e meio visitou o Brasil inteiro, discutiu e foi aprovado, vetado, apresentaram a medida provisória, tudo. Então, quer dizer, foi um debate da sociedade, foi uma bela da Constituição e que foi feito pela Frente Parlamentar, que ele buscou esse espaço. E depois disso, se a gente colocar a história, tá certo? O Congresso se empoderou enormemente depois disso. E é interessante, né, João, porque eu acho que até aproveitando aqui a sua presença, enquanto a gente está vivo, né, a gente tem que relembrar. Foi engraçado porque começava com os cafés da manhã, né? Então, timidamente, os cafés da manhã, né? Depois foi montada uma casa pequena, né? Para onde começaram os almoços, que era pouca coisa. Pô, quando aparecia 10 parlamentares era uma festa, né? Hoje você tem aí 70, 80 parlamentares que vêm, né? Então, o crescimento que teve isso, mas assim, a dedicação. Agora, quando eu quero que você fala assim, qual que, na sua opinião, foi o grande segredo de sucesso da Frente Parlamentar? Foi a questão do apoio técnico? Na sua visão, o que foi que fez com que realmente ela crescesse tanto? Assim? Então, olha só, ela cresceu porque quando você, no início do século, no século passado, você dependia somente do Executivo para aprovar tudo, porque o sonho de todo mundo era colocar o seu tema numa medida provisória. Uhum. E aí a medida provisória trancava a pauta e você era obrigado a estar em contato com o Executivo. Com a Frente Parlamentar, o que aconteceu foi diferente. A gente não procurava o Executivo, a gente propunha os projetos, tá certo? Dava suporte técnico para os parlamentares debaterem com a sociedade os impactos regulatórios e com isso você fortalece, você cria um embate entre a maneira do Executivo tocar e dá espaço para os outros segmentos da sociedade fazer esse debate. E isso virou uma prática de fortalecimento do processo democrático. Então, esse fortalecimento é que levou à situação hoje da FPA ter todo esse poderio e ter toda essa força política que tem hoje, que é exatamente isso. A gente, quando montou a frente, a gente teve 3 princípios que foram colocados lá dentro. O primeiro é saber onde a gente quer, quais são os nossos problemas, e os nossos problemas não são problemas nossos, são problemas para solução. Se a gente quer alimento, não quer ter inflação, alimento de qualidade, barato, aumentar as exportações, gerar riqueza, eu tenho que resolver os problemas. E como é que a gente resolve os problemas? Solitariamente? Não. É um problema da sociedade. E a gente tem que debater com a sociedade para buscar essa solução. Aonde é o lugar que a gente vai resolver esse problema? É dentro do Congresso. Nós vamos falar, é dentro do parlamento que a gente vai debater, a gente vai conversar e buscar uma solução em parceria com a sociedade como um todo. Agora, qual o conselho? Porque tudo cresce, hoje é grande e tal, mas a gente vê que tudo que cresce demais também, muitas vezes chega num momento que complica. Como manter isso, né? Qual que é vamos supor, se você olhando de fora, antes você estava dentro, né? A cabeça enfiada, hoje você está de fora, né? Não que você esteja fora da frente parlamentar, esteja fora desse sistema, hoje você não tem mais a responsabilidade, até praticamente 2 anos você tinha que carregar nas costas esse negócio, agora não. Mas o que você falaria, qual que seria o conselho? Poxa, para manter essa unidade, essa força, o que você acha? É fácil manter? Olha só, eu acho que tem que evoluir. Eu acho que o Brasil está evoluindo politicamente, tá certo? Hoje os parlamentares estão ganhando maior independência em relação ao executivo, estão buscando um posicionamento ideológico mais forte, está diminuindo a quantidade de partidos. Então é o seguinte, o papel hoje de uma frente parlamentar, tendo um apoio do Instituto do IPA junto, ele é fundamental. O que precisa é conteúdo, o que precisa é objetivo. O que eu preciso debater com a sociedade para resolver problemas? Tá certo? Como é que eu trago mais segurança para o setor? Como é que eu gero mais emprego? Como é que eu me torno mais competitivo? Como é que eu mudo essa relação com a sociedade? Agora, a forma como vai ser, eu acho que é uma questão de gestão.
Eu acho que cada um tem a sua gestão, eu acho que tudo na vida tem que evoluir e crescer. Então, o que eu acho, mas eu acho o seguinte... Agora, há um fator importante que se chama ego também, né, João? Precisa ter o equilíbrio e é preciso... Olha só, eu acho que tem que ter os princípios, que foi o que eu coloquei. Você tem um objetivo, você tem uma rotina e persistência. E saber que debate você não vai ganhar todos, mas você vai construir. Tudo dentro do que eu acho que na democracia você determina, vota um projeto e você já inicia a avaliação do que acertou e do que errou para poder continuar melhorando e trazendo resultados para a sociedade. Lembramos que é o seguinte... Dentro do Congresso, nós vamos colocar nossa posição e o impacto que vai fazer aquilo, mas o resultado tem que ser para o cidadão, para a sociedade. Então, vou pedir para você um momentinho, nós vamos para o intervalo e voltamos falando um pouquinho mais sobre política, sobre como anda o Congresso. Você não saia daí porque tá legal. De volta direto ao ponto, falando com João Henrique Rummel, que realmente entende bastante de Congresso Nacional. João, você explicou sobre a Frente Parlamentar, a força dela, e eu queria que você falasse agora. A gente teve algumas vitórias, né? Por exemplo, que no caso foi o 490, né? Que aconteceu no Congresso Nacional, e agora vai para o Senado, e aí já muda um pouco essa história toda. E essa questão, queria que você fizesse análise, por exemplo, do Congresso com o presidente Lula. Existe muita conversa aí, por exemplo, a gente vê nas mídias, mas como é que você está vendo o governo nesse período? Como é que você está vendo a atuação do Congresso, na sua opinião? Olha só, eu vejo que hoje nós estamos numa grande revolução política no Brasil, da democracia, da consolidação do processo democrático. Tá? Tem dois fatores que estão ocorrendo ao mesmo momento que está gerando essa situação. O primeiro momento é que as pessoas não percebem, mas nós estamos tendo uma reforma partidária. Se você pegar que há um ano atrás nós tínhamos 28 ou partidos ou federação aptos a receberem recursos públicos para participar das eleições, e agora nós só temos 13. Nossa, foi mais do que 50%. Mais do que 50%, e que, se continuar essas regras, nas eleições de 2026, deve se reduzir para 6 ou 7. Agora, você acha que um dia a gente vai chegar como é nos Estados Unidos, que você vai ter, por exemplo, 2 partidos fortes? Eu acho... democrata e republicano? Eu acho... E aí, lógico, tem mais alguns outros, mas fora isso. Eu acho que não, porque é o seguinte, olha só... Não tem, João? Não, eu acho que hoje você tem 3... Na minha opinião, você tem 5... conceitos ideológicos. Tá certo? Quais são? Você tem a esquerda, você tem a direita, você tem a centro-esquerda, a centro-direita e um partido de centro. De centro. Tá certo? Então é o seguinte, eu acho que hoje... Isso é melhor, você acha? Eu acho, porque você facilita as ondas e movimento da sociedade. Tá certo? E você vai ter que ter mais acordo, mais negociação, maior transparência para isso, para a sociedade. Isso está acontecendo, isso é fato. Tá certo? Então, com essa redução... Tá certo? E essa identidade ideológica, eu sei quem é de direita, eu sei quem é de esquerda, vou saber quem é de centro, ou centro-esquerda, ou centro-direita. Essa é a primeira grande modificação que muda. A segunda grande modificação é que hoje... Agora, é ruim ser de centro, João? Não. Porque geralmente quando a gente era pequeno, falava assim que a gente era de centro, a gente era em cima do muro. É diferente ser de centro em cima do muro. Eu acho que agora você vai ter que ter opinião. O que é centro é aquela pessoa que não é radical, nem na posição do Estado ser um livre ou a participação do Estado, nem muita liberdade. Não quer dizer que eu vou votar no PL 490, mas não quer dizer que eu não posso votar depois de um projeto do governo. Claro, não é isso. Por exemplo, o que então, só para voltar aqui agora, e o que acontece agora, a outra revolução, é que hoje o Congresso está forte. A pauta que está sendo votada, por exemplo, o 490 é um projeto do governo? Não. Tá certo? Por exemplo, o projeto do saneamento, que é outra coisa que está em debate, era um projeto do governo? Não. Isso foi projeto de iniciativa do Legislativo. Então, esse empoderamento da pauta, da relação com a sociedade, é do Congresso. E hoje, esse ano, mais ainda, os parlamentares hoje estão ganhando independência. Sabe por quê? Por que eles estão ganhando independência? Porque hoje tem emendas impositivas. Então, um deputado federal tem 30 e tantos milhões de reais, tá certo, de emendas impositivas, mais as emendas de bancada, mais as emendas de comissão, ele vai ter aí por volta de quase 50 milhões de reais
por ano para aplicar na região dele, do eleitorado dele, com a política pública dele. Independente de orçamento secreto. Independente do governo, porque é o seguinte, é impositivo. Então ele falou, ó, vou fazer a ponte na cidade tal. O governo vai ter que repassar o dinheiro daquele lugar e vai ter que fazer a ponte. Entendeu? Assim, eu não preciso de ir lá Isso e pedir... 50 milhões por deputado. Por deputado, mais ou menos, aproximadamente. Mas 33 é impositivo, 30 e poucos milhões é impositivo. Então é o seguinte, ele ganhou independência, ele não precisa mais ir no ministro pedir, pô, preciso de dinheiro para fazer isso. Não, é dele. Esse dinheiro, esse recurso é dele. Então é o seguinte, essa relação com o executivo, ela ficou menos dependente. E tá o governo, certo? você acha que o governo estava preparado para isso? Não. Então é o seguinte, eu brinco muito, tá certo, que o governo, eu faço uma comparação que eu falo o seguinte, olha só, o Lula, quando em 2003 ele assumiu, ele tinha uma criança de 5 anos de idade. Tá certo? Onde eu fazia uma birra, dava-se um pirulito, dava uma palmada, pegava na mão e levava para onde queria, porque o orçamento estava na mão dele, a pauta, tudo estava nele. Tá certo? Passou-se 20 anos, eu tenho 25 anos agora. Formado, opinião própria, emprego. Quando eu vou negociar com ele, o pirulito basta? Não. Não, eu quero um carro, uma casa, uma viagem. Eu convenço na lábia essa pessoa? Não, eu vou ter que sentar na mesa. Então, esse governo hoje, o que ele está tentando aprender é isso. O que acontece? Parou. Se você perguntar qual é a pauta, tá certo, do governo que ele vai debater dentro do Congresso para fazer evolução das políticas públicas, não tem. Temos 5 meses de governo, o que se votou de pauta para melhorar a sociedade brasileira? Nada. Tá certo? Hoje, só para você ter uma ideia, na Câmara, o Arthur Lira já fez grandes votações que definiu que hoje nós temos em torno de 130 deputados, 130, 140 de esquerda, nós temos 110, 120 de direita e 250, 260 de centro. Tá certo? Ou centro-esquerda, centro-direita, mas de centro. Então, eu tenho isso. No Senado, hoje, eu não sei nem qual é a base. Eu não sei o que é do governo, qual que é a base do governo, se é de direita, se é de esquerda, porque não teve nenhuma votação. O governo não tem coragem. Mas o Senado não vota faz tempo, a não ser que votou o negócio da desoneração da folha. Não, mas votou na comissão, não votou em plenário. Tá certo? Então, o que acontece dessa questão é o seguinte... O governo não tem uma possibilidade de chegar no Congresso e saber desenhar. Então, ele precisa começar a sentar com o Congresso e conversar a pauta. E essa pauta não pode ser radical de esquerda do jeito que ele pensa e quer implementar. Ele vai ter que sentar e achar um meio termo disso. Então, por isso que eu acho... Vai ter que ser meio como o Código Florestal, que lá também foi uma Olha só, por isso que eu estou te falando que a frente foi importante. Aquilo, não só o Código, eu acho que a agricultura passou a ter uma relevância na sociedade, a sociedade passou a conhecer a partir do momento que esses temas foram debatidos dentro do Congresso. E isso reverbera com notícias de jornais e uma apresentação do setor. Então, o que eu acho que agora nós vamos ter que defender. Tanto que eu falo o seguinte... O Lula vai ter que se aproximar do Centrão, porque senão nós vamos passar 4 anos na inércia do que está fazendo e cada dia fortalecendo mais o Congresso, porque com as emendas impositivas, o vereador, o prefeito, a sociedade está muito mais próximo do deputado, e ele vai ter que prestar melhor conta para a sociedade em relação a isso, do resultado, da aplicação do recurso e da demanda que ele tem quanto aos conceitos, tá certo, ideológicos. Eu quero mais Estados, menos Estados, privatizar. Qual é o papel do Estado dentro desse conceito como um todo? Qual é a vida quanto ao casamento, ao aborto? Também tudo isso vai ter, o parlamentar vai ter que dar a cara e ditar a opção, porque ele vai ter que ter uma posição clara, onde as pessoas vão respeitar em relação a isso. Agora, João, e como é que faz? Por exemplo, a gente, né, no caso, teve vitórias importantes, que você foi responsável, inclusive, né, por exemplo, os defensivos, licenciamento, agora PL 490, tudo no Senado. Agora está tudo no Senado. Como diz você, não vota nada no Senado. Agora, como que se faz isso para tentar avançar isso no Senado? Você tem uma visão, você fala, você vai dar um conselho para as lideranças aí, que você deve estar dando conselho. Vamos dar um conselho na televisão agora, vai ficar registrado? Né? Olha só, eu acho que o político vai ter que ser reeleito. Olha só, 54 senadores, 2/3 do Senado vai ter que ir para a reeleição, vai ter que continuar na vida pública. Tá certo? O que ele vai falar que ele fez para ele poder ser reeleito? Ele vai ter que votar, ele vai ter que ter uma postura, ele vai ser cobrado disso. Tá certo? E é a hora também do setor, de todo mundo que nos assiste aqui, que é quem
que tem o poder também de contribuir e fazer pelo Código Eleitoral brasileiro, né? O produtor tem capacidade de contribuir. Então, é hora de olhar para isso também, então, né? Eu acho que os senadores, tá certo, vão cobrar do Rodrigo Pacheco, do presidente, que precisa votar. O Senado precisa dar a cara. Tá certo? E a Câmara... Tem que assumir a posição, né, João? Claro, nós temos que entender qual é essa postura e não ficar escondendo as suas posições. Eu falo que isso pode ser até um caso de ditadura do presidente do Senado. Porque se ele não bota para votar, fica valendo a opinião dele e não a opinião da sociedade através do voto. E isso, para mim, é uma situação bastante complicada que a gente vive hoje e que vai ter que ter uma solução. Eu, sinceramente, acho que um dos grandes gargalos hoje da nossa sociedade é o Senado não ter o hábito de botar as matérias para votarem, principalmente porque ele é uma casa revisora. Verdade, João. Tá certo? Então, esse é que eu acho o ponto principal. Eu acho que hoje a sociedade tem que começar a cobrar o papel do Senado em botar as matérias para serem votadas. João, muito obrigado pela sua presença aqui no Direto ao Ponto. Eu que agradeço mais uma vez de ter essa conversa, esse papo, aí a gente poder expor a nossa visão aí. Tá certo. Tá aí, concluído mais uma entrevista super especial, esclarecedora, como sempre. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. Direto ao Ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo.